Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre esta romaria que foi feita no Brasil de grupos LGBT e que vieram até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida e ali não só tiveram missa, mas também fizeram uma procissão com a imagem de Nossa Senhora, revestida, como nós podemos ver aí, com as cores da bandeira LGBT. No entanto, o que nós queremos questionar aqui hoje não é tanto o absurdo que eles estão fazendo ali, mas a maneira como os conservadores, tradicionalistas em geral, reagem a essas coisas que estão acontecendo. Então aqui, o nosso objetivo, mais do que denunciar isso que está acontecendo, porque isso aí já é o normal desta nova igreja sinodal de Francisco, o que nós queremos também é mostrar para as pessoas a incoerência dos grupos tradicionalistas que reagiram contra esta romaria LGBT, simplesmente dizendo, olha, não enviem dinheiro para Aparecida, não visite o santuário, não faça isso e tal. Nós temos que fazer um boicote contra o santuário de Aparecida. Que eu acho que está muito bem, porque as pessoas que estão agora no comando desse santuário de Aparecida são pessoas anticatólicas. Mas o que eles não conseguem enxergar é que tudo isso vem de uma autoridade que está acima do arcebispo de Aparecida e acima de todos esses movimentos que estão sendo feitos ali no Brasil. Então isso é um fenômeno internacional que é comandado por aquele que é cabeça dessa nova igreja sinodal que se apresenta como Papa com o nome de Francisco. Então, o que esses grupos estão fazendo? Eles fazem uma denúncia, as pessoas simplesmente não são capazes de pensar e dizem, é mesmo, está errado, nós não podemos aceitar isso, que absurdo, que escândalo, onde já se viu fazer isso com Nossa Senhora? Tudo bem, mas qual é a autoridade que não só permite, mas faz questão de incentivar esse tipo de atitude? É justamente aquele que essas pessoas ali estão chamando de Papa. Então quer dizer que para eles nada é pior do que o sedevacantismo. Mas chamar Francisco de Papa e ao mesmo tempo perceber que é ele que promove todo esse movimento que está ocorrendo hoje no sentido de destruir a fé e a moral católica, então isso para eles não é incoerência. E para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, ao mesmo tempo que nós vemos ali no sábado passado essa romaria em Aparecida, nós estamos percebendo que no Vaticano mesmo acontece algo ainda pior do que aconteceu em Aparecida. Veja o que diz aí a notícia. No dia 9 de novembro, a assessoria de imprensa da Santa Sé nomeou o padre Roberto Pasolini, capuchinho, como pregador da Casa Papal. No início desse ano, Pasolini deu uma palestra sobre o tema da homossexualidade e da vida cristã, na qual reproduziu grande parte da retórica confusa que atualmente emana do Vaticano sobre o assunto. São confusas justamente por causa disso, porque eles dizem, mas na verdade, tem um lado, tem que entender. Então nunca tem uma doutrina objetiva sobre o tema. Depois eles dizem ainda nessa matéria o seguinte, suspeitamos que, no Vaticano, eles quiseram escolher o padre Pasolini como novo pregador da Casa Papal a fim de promovê-lo como novo professor do Pontifício Instituto João Paulo II para o Estudo do Matrimônio e da Família, na Universidade de Latrão.
para que as ideias pessoais do padre Pasolini sobre a interpretação de algumas passagens bíblicas relacionadas com a homossexualidade se torne objeto do ensino oficial dessa nova igreja. Então aí muitas pessoas vão responder, mas esse padre não foi o Francisco que nomeou, e o Francisco não tem nada a ver com isso, o Francisco não está de acordo com as ideias dele. Mas como não está de acordo? E como não foi ele que nomeou? Pois ele agora é o pregador da Casa Papal. Ele é o único que tem autoridade de pregar para o próprio Papa. É ele que promove os retiros, é ele que prega ali onde vive o Papa, os cardeais e aquelas pessoas que trabalham na cúria de Roma. Diz ainda que o recém-nomeado pregador da Casa Papal nega completamente o ensinamento da igreja sobre a homossexualidade. E diz que a Bíblia condena os atos homossexuais apenas porque os autores bíblicos na época não conseguiam ver a homossexualidade como uma orientação. Quer dizer que era um conceito que não existia na cultura da época. As pessoas, por isso, não eram capazes de ver naquela orientação sexual uma coisa perfeitamente razoável e aceitável. Inclusive, diz que ele destaca algumas passagens da Escritura como exemplos de que a Bíblia sugere que essas relações são boas. Então ele diz que a história entre Jonatã e Davi é uma história de amor homossexual. E assim ele acrescenta outras blasfêmias aqui que eu não tenho coragem nem mesmo de repetir. Então a gente vai censurando algumas coisas, depois se as pessoas quiserem, eles vão atrás da notícia. Mas eu só digo que esse homem que está agora nomeado nesse cargo extremamente importante, como pregador da Casa Papal, quer dizer que seria alguém que normalmente teria que ter uma doutrina correta, e no entanto, eles escolhem a dedo as pessoas que são capazes de falar essas piores abominações. Então por isso que eu digo, isso é muito mais escandaloso do que o que eles estão fazendo em Aparecida. E isso mostra que o problema não vem de algum bispo no Brasil ou de algum grupo no Brasil que esteja se desviando do ensinamento da igreja, mas isso vem da própria igreja que Francisco está promovendo através desse sínodo, que é, como nós estamos sempre explicando, uma consumação desse movimento revolucionário que invadiu a Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. Então, se as pessoas não vão ao foco do problema, não adianta ficar reclamando, não adianta fazer movimentos, passeatas, reparação, mas onde está a autoridade? Aí que está a pergunta. Por isso que nós fizemos também uma conferência na semana passada, mostrando a hipocrisia e a incoerência dos arautos do Evangelho. E esse pessoal veio contra nós como se nós estivéssemos atacando as pessoas ou sendo injusto com aquelas pessoas. Sendo que nós deixamos bem claro que essas pessoas podem ter intenções boas, essas pessoas podem realmente estar enganadas, pensando que estão fazendo bem, pensando que estão na verdadeira igreja. Mas, objetivamente falando, como movimento, os arautos do Evangelho são, como muitos outros movimentos, uma seita que apoia essa nova igreja. E dando apoio para essa nova igreja, principalmente com uma tendência conservadora, muitas pessoas que são boas e que são verdadeiramente interessadas em seguir o catolicismo acabam sendo enganadas também. E essas pessoas, então, que fazem parte desse movimento, colaboram para a manutenção dessa grande apostasia. Por quê? Porque para eles o que importa é amar Maria, é rezar, é conhecer a beleza
da Igreja Católica através de cerimônias que são bem celebradas, sendo que tudo isso é secundário. A primeira coisa que nós devemos buscar é a fé católica. E a fé católica sendo defendida por uma autoridade legítima, onde se concentra a unidade da Igreja. Então, a forma como esses conservadores e mesmo esses tradicionalistas, que são inspirados no galicanismo, trabalham é contrária ao bem da Igreja. Por quê? Porque mesmo que eles critiquem ou que eles vejam os erros que estão acontecendo hoje em dia, eles não são capazes de se aglutinarem em torno de uma verdadeira autoridade católica. E isso que dá pena, porque se eles seguissem esses princípios básicos e se deixassem guiar pela doutrina da Igreja, eles chegariam à conclusão clara de que Francisco não é Papa e de que nós precisamos fazer um movimento de criar estrutura para ter um concílio geral que promovesse a eleição de um verdadeiro Papa. Então é só isso que nós defendemos. Nós não estamos defendendo nenhum tipo de cisma, nenhum tipo de heresia. E se as pessoas quiserem argumentar isso, então elas que se apresentem, que colocam seus argumentos. Sem problema. Nós estamos dispostos a ouvir todas as opiniões, desde que as pessoas sejam respeitosas e que elas tenham verdadeiros argumentos. A partir daí, nós discutimos. Mas a única coisa que nós estamos defendendo é isso. A autoridade da Igreja não pode ser uma autoridade herética. A autoridade máxima da Igreja sempre foi uma autoridade infalível. Infalível significa que não só ela ensina a verdadeira fé, sempre, mas também ensina a verdadeira moral, sempre. Isso é a autoridade do Papa. Se não fosse assim, o Papa não teria feito uma fama, ou seja, toda uma estrutura moral de credibilidade que lhe conquistou a aceitação e o respeito de todos os bispos do mundo, reconhecendo nele, isso não só depois do Vaticano I, mas desde a Antiguidade Cristã, todos reconheceram no sucessor de Pedro a regra da fé. Aquele que diz, não, a fé católica é assim, a moral católica é assim, não pode desviar de nada, é isso aqui, pronto. Isso é uma graça que Deus deu para o verdadeiro Papa. Então, quando essas pessoas levantam-se com esses falsos argumentos, então elas se afastam do verdadeiro princípio da autoridade, que deve ser a base da Igreja. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, não começou dizendo assim, olha, eu vou fazer a minha igreja sob uma liturgia muito bela. Ou então não disse, não, eu vou edificar a minha igreja sobre um amor específico à Nossa Senhora. Não, isso vem depois. Mas ele falou, eu vou edificar a minha igreja sobre uma pedra inabalável. Falou, Pedro, você é pedra agora. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Porque é preciso ter uma base, é preciso ter uma força, é preciso que exista uma referência fundamental da fé, imutável e infalível, para que em torno dessa fé possamos fazer a unidade da Igreja Católica. Então você veja que esse frade, que agora está ali como pregador da Casa Pontifícia, ele questionou até o milagre que Cristo fez para o servo do centurião. Porque segundo esse padre que está ali, que se apresenta como capuchinho, esse centurião insistiu tanto para Jesus curar o seu servo, que com certeza esse centurião tinha uma relação homossexual com esse servo que estava doente. E Jesus elogiou o centurião, com isso Jesus estava mostrando discretamente que ele também não queria entrar em confronto com a cultura da época, imagine. Então Jesus mostrou discretamente que ele estava muito bem de continuar assim, vivendo numa relação amorosa com o seu servo. Então, quer dizer, isso é completo absurdo. Isso é uma blasfêmia completa. Agora, tudo isso dizendo que nós devemos saber interpretar a Bíblia. Percebe? Então essas pessoas, eles têm essa malícia ainda por cima
de vir ali nas escrituras e dizer, não, mas na verdade não é assim. Você tem que saber interpretar a Bíblia, você tem que interpretar o contexto, tem que interpretar a situação cultural, e com isso eles enganam as pessoas. Por quê? Porque ao invés de mostrar o catolicismo, eles mostram uma nova espécie de protestantismo ultraliberal que não reconhece mais uma doutrina estabelecida, fixada pela igreja, mas simplesmente reconhece ali na Bíblia algumas indicações do que nós devemos perceber que talvez seja o caminho para nós interpretarmos a nossa vida. Sendo que a igreja sempre teve uma doutrina muito clara sobre essa questão, a doutrina sobre a sexualidade, que é ensinada pela Igreja Católica em todos os tempos, é muito clara, muito evidente. Isso aí é uma coisa básica, que a sexualidade é abençoada por Deus no casamento para ter filhos. Ponto final. Não tem meio termo. É assim ou nada. E a partir do momento que eles não reconhecem a autoridade dos verdadeiros papas de todos os tempos, que para eles um papa falou, mas pouco importa. Aquilo ali ficou no vento, se perdeu. Porque segundo eles, isso valeu para a época daquele papa. Não, naquela época, lá em 1500, valeu. Hoje não vale mais. É assim que eles respondem. E eu conheço tudo isso, porque eu estudei nesses seminários também e sei exatamente o que eles ensinam. É tudo invertido. E isso não veio de agora, da Igreja Sinodal de Francisco. Isso já veio de décadas. Mas essas pessoas que já tomaram o poder desde o Vaticano II, eles souberam trabalhar devagar. Então eles vão destruindo a base para depois chegar no trono supremo. Então eles tinham o plano de implantar essa igreja revolucionária, que nós vemos agora bem instalada com Francisco, que só precisa de uma questão de tempo para poder levar a cabo todos esses projetos, os piores possíveis. Mas eles ainda sustentaram uma igreja com aparências de catolicismo durante certo tempo e fizeram questão de manter a moral enquanto destruíam a fé. Isso foi o que aconteceu no tempo de João Paulo II e de Bento XVI. Por isso que muitas pessoas dizem, não, mas nós não podemos dizer que Bento XVI, João Paulo II, ou mesmo Paulo VI e João XXIII foram falsos papas, porque eles mantinham a moral. Então quer dizer que essas pessoas só percebem esse lado. E de fato, de uma certa forma, eles conservavam a moral, porque a moral é uma coisa muito mais evidente do que a fé. Agora, na medida em que eles aceitavam as outras religiões e que eles criaram esse noachismo, ou seja, essa religião subordinada ao judaísmo, que na verdade não tem dogmas, mas só tem uma prática, um costume e uma maneira própria de louvar a Deus ou de fazer algum culto a Deus, então as pessoas foram aceitando. E hoje que chegou nessas abominações, através da fiducia supplicans, a ponto de você ver ali alguém que se diz papa e que autoriza a bênção de casais homossexuais, se é que a gente pode dizer esse termo. Então, a partir dali, as pessoas começam realmente a dizer, olha, agora chegou num limite e nós já temos a certeza de que nós fomos enganados e de que essa igreja não pode ser a igreja verdadeira, a igreja católica fundada por Cristo. Entretanto, mesmo entre os grupos sede-vacantistas, não existe uma opinião firme, não existe uma solidez no sentido da definição do que é católico e do que não é católico. Então você imagina, por exemplo, que essa sociedade sacerdotal de Trento, que existe ali no México, que é um dos maiores grupos sacerdotais de padres sede-vacantistas, recentemente ela recebeu como membro do clero deles um padre que deixou a diocese e que resolveu então entrar para a sociedade de Trento. No entanto, esse padre, que parece até bom, um padre correto, de 78 anos de idade, muito bem formado, ele não tem
a verdadeira fé católica a respeito do papado. E segundo ele, Francisco ainda é papa, mesmo que seja de uma forma misteriosa. Então, mesmo com todo esse problema, querendo deixar a igreja de Francisco, esse padre ensina que Francisco é papa mais de uma forma misteriosa. Então isso aí trouxe um reboliço no mundo inteiro, porque, de fato, esse padre agora está dentro dessa sociedade de Trento e ainda afirmando tais coisas e dizendo, inclusive, que a própria sociedade de Trento também não é sede-vacantista. Então quer dizer que as pessoas passam anos esperando num grupo sacerdotal, imaginando que aquele grupo vai manter a fé e vai manter toda a estrutura da Igreja Católica de todos os tempos. E, portanto, elas investem ali, não só a sua própria vida, mas também doam dinheiro, eles constroem capelas, fazem as coisas, e depois, no final das contas, eles simplesmente abandonam tudo e dizem, não, mas nós não somos mais sede-vacantistas. Então quer dizer que fica difícil, realmente, para as pessoas confiarem e saber onde está a Igreja Católica, se nós não podemos nem sequer ter uma base, uma referência em algum grupo que se diga, não, mas eu sou alguém que guarda todos os parâmetros, tudo aquilo que a fé católica ensinou. Por isso mesmo que nós criticamos até mesmo os grupos sede-vacantistas, porque dentro desses grupos deveria haver uma certa unidade e deveria haver um critério para poder dizer, olha, isso aqui é objetivo, isso aqui a igreja já julgou, já tem uma definição e, portanto, a gente só segue a igreja. Tudo que a igreja fez até Pio XII é só seguir. E, por outro lado, dizer, olha, isso aqui a igreja não julgou, isso aqui não é certeza, isso aqui são coisas subjetivas, nós deixamos para o futuro Papa, que ele possa analisar aquilo e, com a graça de Estado que ele tem como sucessor de Pedro, ele chega a uma definição dessa matéria. E a gente vai perceber que não é isso que acontece. Por quê? Porque há certas coisas que são evidentes e que são anticatólicas e que muitos desses grupos aceitam, e há certas coisas que não são evidentes e que eles não querem aceitar, simplesmente porque vai contra o critério que eles mesmos formaram por causa da forma como eles julgam as coisas. Porque, como a gente diz também, muitos desses grupos têm a sua base na Fraternidade São Pio X, que é essencialmente galicano e jansenista. Então, se você renuncia à doutrina galicana e considera que, de fato, um Papa não é somente infalível quando ele fala de forma solene, mas quando ele ensina a doutrina católica como Papa, então você renunciando ao galicanismo e aceitando a doutrina da Igreja, você já dá um grande passo. Mas o problema é que essas pessoas que são apegadas a essa sua origem, que vem de Econo, elas mantêm essa lógica jansenista de ver os outros. A lógica jansenista é sempre isso. É como se nós fôssemos um grupo de elite e os outros são segunda classe. Então, quer dizer que é a partir de nós que vem a fonte da fé, da verdadeira autoridade, da verdadeira doutrina, e não a partir de um Papa. Percebe? Então, é nisso que a gente coloca aqui a questão. Porque nós não estamos falando contra uma pessoa específica, até porque a gente tem esperança que todos eles se convertam e que cada vez a coisa melhore. Mas nós estamos mostrando que existe uma grande impostura na Igreja do Vaticano II, mas existe também um grande problema em toda essa gente que se apresenta como conservadores, tradicionalistas e mesmo sede-vacantistas. Por quê? Porque no final das contas existe uma grande crise de autoridade. Então, se você for perceber, hoje existem pessoas que vieram da Fraternidade São Pio X e que guardam essa índole galicana jansenista, tanto naqueles grupos que estão unidos pelos acordos ao Vaticano, naqueles grupos que não têm mais vínculo com o Vaticano, mas que reconhecem
a validade de Francisco como Papa, como é o caso da própria Fraternidade e os grupos que saíram dela, e também desses outros grupos que vêm da Fraternidade, mas que adotam a posição sede-vacantista. Todos esses grupos, eles vão ter em comum essa lógica jansenista, ou seja, nós somos uma elite e nós é que julgamos onde que está certo, onde que está errado, onde que é para aplicar tal critério ou tal lei canônica. É tudo baseado no critério deles. Então, para eles, a base não é a autoridade. E o mais importante não é ter um Papa que realmente possa estar acima de todos para definir as questões e para dizer onde está a fé, onde está o critério. Mas para eles a base se resume nisso: dar sacramentos aos fiéis. Então, desde que nós estejamos recebendo dinheiro e dando sacramento e os fiéis estejam contentes, então tudo funciona bem. A igreja funciona bem na nossa própria maneira de viver. Então, é difícil melhorar com isso, porque o critério não parte desse vínculo com o Supremo Pontífice que nos garante a condição para estarmos na verdadeira Igreja Católica para nos salvar. Mas o critério parte do vínculo com eles mesmos. A partir do momento que eles já se consideraram grupos de elite, onde as pessoas encontram neles a fonte de toda a sabedoria e de toda a salvação. E nunca Jesus Cristo, nosso Senhor, fundou a igreja sobre isso. Jesus fundou a igreja sobre a autoridade do Papa. Então, é por isso que eu acho importante nós mostrarmos essas coisas e denunciarmos o problema. Porque, apesar de ser difícil a gente compreender toda essa coisa complexa, não é impossível que as pessoas cheguem a essas conclusões. Porque, como eu disse, o galicanismo é uma heresia bem clara, que ensina uma frase que essas pessoas sempre repetem, que o Papa só ensina de forma infalível em casos muito especiais, quando ele fala de uma forma muito solene. E essa frase não existe na doutrina da Igreja e não existe no Concílio Vaticano I. Essa é uma frase condenada pela Igreja. Porque quando o Papa fala ex cathedra, é simplesmente quando o Papa fala na sua autoridade de Papa. Basta isso, que ele está falando de forma infalível. Entretanto, ao lado desse galicanismo, forma-se esse jansenismo. E esse jansenismo é um espírito, não é só uma heresia, mas é uma maneira de conceber a igreja baseada em pessoas que são mais perfeitas, mais santas e mais capazes que as outras. Então, o jansenismo se implantou ali na França e ele nunca acabou totalmente. Por mais que Luís XIV fez um esforço para que o jansenismo desaparecesse da face da Terra. Entretanto, isso continua até hoje. E nós podemos ver nesse meio tradicionalista essa maneira puritana, essa maneira neodonatista, como nós podemos dizer, de conceber as coisas, e por isso que eles não chegam a conclusão nenhuma. Por isso que eles não trabalham para que nós tenhamos uma autoridade legítima e para que possamos ter um verdadeiro Papa, sendo que isso é possível. E quando a gente fala de conclavismo, nós não estamos defendendo, como muitos defenderam por aí, uma reunião de meia dúzia de bispos para eleger um Papa de qualquer jeito. Porque isso não seria válido, como nós já explicamos muitas vezes. Mas quando nós falamos da defesa da autoridade papal, nós estamos falando, sim, de um procedimento que é perfeitamente válido e reconhecido pela Igreja. Ou seja, de fazer um concílio geral imperfeito e nesse concílio, como aconteceu em Constância, fazer-se a eleição de um verdadeiro Papa. Então é claro que a gente sabe que isso hoje é difícil por causa de todas as circunstâncias que nós vivemos, mas nós devemos, em primeiro lugar, crer que isso é possível, que isso faz parte da doutrina da Igreja, entender que a Igreja é uma sociedade perfeita e, portanto, sendo sociedade perfeita, ela tem sempre, em todos os momentos, condição de eleger o seu próprio chefe, de uma forma ou de outra, seja por cardeais, seja pelo concílio, que vai agir em nome do futuro Papa. Então,
Por isso que é chamado imperfeito, porque se reúne, a princípio, sem autorização de um Papa verdadeiro, mas depois é concluído com aquele Papa que foi eleito ali, que vai abençoar os atos desse concílio e vai dissolver o concílio. Por quê? Porque o concílio não é mais necessário a partir do momento que o Papa está ali reinante, sendo acolhido e reconhecido pela Igreja. O fato dele ser reconhecido pela Igreja não necessita que ele seja reconhecido por todos aqueles que se dizem católicos no mundo inteiro. É óbvio que não seria isso. Mas ser reconhecido pela Igreja seria ser reconhecido por aqueles que realmente conhecem o catolicismo e que estão dentro desse mesmo movimento de buscar a verdade e de buscar a manutenção da verdadeira fé. Então, uma vez que nós trabalhamos nessa direção, aí sim a Igreja pode se restaurar. Mas enquanto as pessoas buscam simplesmente dar sacramentos e fazer as coisas segundo seus próprios critérios, então é impossível que nós tenhamos um verdadeiro catolicismo e, portanto, o prejuízo é muito maior para as almas. Porque uma coisa é ficar sem sacramento, outra coisa é ficar sem a referência de autoridade e sem a referência daquela pessoa que nos dá a verdadeira fé. Por isso mesmo é que eu faço questão aqui de citar o exemplo do padre Isidro Puente, que está lá no México com a Sociedade de Trento, para mostrar a incoerência deles. Porque, na verdade, enquanto você não está comprometido com a eleição de um verdadeiro Papa, mesmo que isso possa levar anos, você está sujeito a essa tentação de pensar, não, mas se nós temos fiéis, se nós temos povo, se nós temos as condições necessárias, por que a gente não altera um pouco a doutrina? Por que a gente não abre para isso? Por que a gente não abre para aquilo? Percebe? Essa é a tendência de todos os grupos. E foi a tendência de todas essas dioceses que se tornaram heréticas e que foram condenadas pelos concílios com a aprovação de um verdadeiro Papa. Por quê? Porque só a sede de Roma é que tem essa infalibilidade garantida. E por isso mesmo que os inimigos da Igreja quiseram tomar o Vaticano. Porque eles disseram, olha, as pessoas vão confiar em nós porque nós vamos fazer a revolução de dentro do Vaticano. A mesma coisa acontece com aqueles que defendem a tese. Você pode perceber que a maioria desses grupos sede-vacantistas fazem ecumenismo com a tese. E aceitam a tese. Mesmo que eles digam, não, mas nós não pregamos a tese. Mas eles aceitam quem prega a tese. É interessante perceber isso. Eles não aceitam quem promove a eleição de um Papa, mas eles aceitam quem promove a tese. Por quê? Porque para eles o mais importante não é a autoridade. Para eles o mais importante é a satisfação dos fiéis de estarem bem servidos com bons sacramentos. Isso aí é uma grande armadilha e as pessoas não estão percebendo. No entanto, a gente leu esse artigo aqui que nós colocamos também na descrição, que eu achei muito interessante, que desmonta completamente essa tese, segundo a qual o Papa poderia ser Papa Materialiter, perdendo o cargo de Papa, ou seja, perdendo o aspecto formal do seu papado. Isso é completamente absurdo. E isso bate, de certa forma, com essa doutrina desse padre Isidro, que o pessoal está reclamando de ter sido aceito lá na Sociedade Sacerdotal de Trento. Mas ele está dizendo a mesma coisa da tese. Que o Papa, misteriosamente, ele ainda continua Papa. É isso. Na verdade é isso. Que muitas pessoas dizem. Não, a gente não tem como ser sede-vacantista, porque de alguma forma ele é Papa. Isso não é o que a Igreja ensina. Por isso que vem aqui esse artigo que diz de uma forma muito interessante, quando eles afirmam aqui que o papado é um ofício que exige plenitude imediata e total de autoridade. Isso aqui é um princípio da Igreja que é muito bem defendido por São Tomás de Aquino. Por essas razões, nós devemos rejeitar essa inovação dessa tese pela própria prudência, porque nós não podemos fazer uma abordagem diferente do papado sem risco de alterar a própria noção do papado, que deve preservar a simplicidade, a visibilidade e a estabilidade das concepções de autoridade pontifícia na Igreja Católica. Então
muito bem colocada aqui nesse artigo, essa conclusão de que quem ensina a tese de Cassio-Diaco não é católico. E não pode dizer que está colaborando para a continuação da verdadeira Igreja Católica. Agora, eu entendo que muitos padres estão se levantando agora contra a Igreja Sinodal e estão chegando à conclusão que Francisco não é Papa. Que eles fulminaram com penas canônicas, porque andou escrevendo aí que nós estamos sob o império de um antipapa. Então, eu acho que esse movimento é muito promissor e nos dá uma grande esperança. Porque mesmo que eles ainda pensem que Bento XVI era um papa legítimo, eles estão com uma consciência reta dessa busca pela autoridade. São sacerdotes que são membros desse clero do Vaticano II, mas que ainda guardam uma consciência da autoridade da Igreja que, na Itália, especificamente, é muito mais difícil de se apagar. Então, por isso que é importante a gente valorizar o movimento desses padres, como foi o caso do padre Farese, agora teve um outro também, e nós estamos mostrando que esses padres vão ajudar e muito nesse processo de restauração da Igreja. Porque basta que eles caminhem para chegar às conclusões claras, não só de que o pontificado de Francisco é inválido, mas também de que esses outros pontificados, desde João XXIII, são completamente nulos. E a partir dessa conclusão, eles podem ajudar e muito a Igreja Católica na medida que o interesse deles é de lutar por uma verdadeira autoridade. Diferente desses grupos sede-vacantistas, a maioria deles, pelo menos, que, como eu disse, são grupos que caminham com aquela mentalidade da Fraternidade de São Pio X, de que o que basta é manter os sacramentos bem celebrados pelos fiéis. Veja a entrevista que o superior geral da Fraternidade de São Pio X deu essa semana, dizendo, não, o dia que tiver realmente uma coisa muito grave, a Fraternidade vai reagir. Então, quer dizer, o que mais que eles esperam? O que mais que eles têm que fazer para poder chegar a uma conclusão? Eles não vão chegar a essa conclusão nunca. E segundo ele, não, porque Monsenhor Lefebvre sempre teve uma prudência. Não, tem que pensar, tem que ver se é isso mesmo. Cuidado, vamos continuar pensando. Enquanto isso, nós estamos bem, estamos felizes, estamos dando sacramento para as pessoas. Porque, afinal de contas, a Igreja não precisa de ter um Papa. Para eles, a conclusão é essa. Então, eu acho interessante a gente prestar atenção também no que diz aqui Monsenhor Viganò. Nós estamos sempre apoiando também os seus escritos e nós já fizemos a citação dessa passagem quando ele diz, independentemente dos artigos individuais de fé que o sínodo altera através de meios pastorais, é também evidente que o objetivo final que Bergoglio se propõe é o de destruir a Igreja Católica, distorcendo a natureza do papado, tal como Nosso Senhor o estabeleceu. A Igreja de Jorge Mário Bergoglio é uma igreja sinodal, portanto, nem monárquica nem divina, mas democrática e humana. A sua autoridade não é de um vigário do sagrado poder de Cristo, mas uma expressão falsa e enganosa de uma suposta vontade popular, ou pior ainda, um sinal do Espírito, atrás do qual se esconde uma organização subversiva. Os fiéis são enganados por falsos pastores e mercenários. Então é isso que esses grupos tradicionalistas deveriam dizer, é isso que essas pessoas deveriam reclamar, e não simplesmente de uma procissão com Nossa Senhora Aparecida vestida com as cores de LGBT, que eu acho que realmente isso é um absurdo, mas muito pior do que isso é nós vermos hoje alguém que se apresenta como Papa e que está ele mesmo em todos os seus ensinamentos revestido com as cores LGBT. Então isso é catastrófico. Isso é algo que deveria, pelo menos, levar as pessoas conscientes que têm boa vontade de defender a sua religião, de se levantarem e dizerem, não, até aqui nós fomos, agora nós paramos com essa religião é falsa, nós queremos de volta a verdadeira Igreja Católica. Isso só é possível com um verdadeiro Papa, pela graça de Deus. Então peçamos isso a Deus, peçamos que Deus nos ajude,
Nós estamos num tempo muito grave, muito difícil, mas quando nós fazemos aqui essas conferências, explicamos essas coisas, não é para alimentar a discórdia, nem para movimentar as pessoas no sentimento de pessimismo, de tristeza, ao contrário, esperança naquilo que é bom e naquilo que segue os princípios da verdade. Porque Deus está conosco e Deus sempre ajuda aqueles que estão com Ele com o coração sincero. Não somente pela metade, mas 100% aderindo a tudo aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele deixou para nós, como doutrina, como verdade, como revelação. Que Ele seja bendito para sempre.